E assim, vou trazer uma situação aqui do Sul, que foi bem legal. Diga. Eu retorno pro Inter, não gosto de citar nomes, tá? Eu retorno pro Inter. Na época, Caetano, Damiani chega, Alessandro Brito vem, eu retorno pro Inter. Fico um ano fora e retorno. É a segunda passagem, a 20. E aí eu começo o processo ali da Sub-20, e aí tem um menino centroavante, que era a terceira opção ali na categoria. Tá. Terceira, quarta opção. Cara, e a gente com uma necessidade de meio-campista. Uma necessidade de meio-campista. E, porra, Sub-20, você buscar jogador no mercado é difícil. Ou o jogador já rodou em tudo quanto é lugar e não virou, ou você tem que olhar embaixo e ter alguém. Naquele momento não tinha alguém para isso. E aí, vai naqueles treinos que a gente faz, eu faço muitos treinos assim de passe, domínio orientado, etc, tal, pro cara checar. E esse jogador, pá, checa, vura, pá, aqui. Eu falei, pá, peraí. Sabe que eu resolvi o problema? É só olhar. E aí pego ele de 9, puxo um pouquinho para trás. Vem jogar para trás um pouquinho. Ali joga para trás um pouquinho. Vai bem. Vem mais um pouquinho para trás. Vai bem. É o caso do Johnny. O Johnny, quando eu assumo a Sub-20 ali do Inter, é terceiro. Cara, era um atleta que se permanecesse como atacante, teoricamente tinha grande possibilidade de ser dispensado. O Johnny era atacante. Era atacante. Ele faz a 17 inteira dele como centroavante. Ah, mentira. Tô falando sério, cara. Essa é a história dele. Cara, o Johnny é volante escrito. Isso. Mas aí, como eu falo, é a leitura que a gente tem que ter em relação ao processo. Mas tu que transforma o Johnny no Trago pra volante? trás. Trago pra trás. Você pode perguntar pra ele, pai dele, todo mundo aí. Mas esse exemplo que tu deu agora há pouco é o Johnny? É o Johnny. Ah, é ele que é o guri que tu vê que sabe... Isso aí. Só que pra convencer ele. Aí tem que ter um pouco de pressão. O Johnny adora. Essa aí, se eu perguntar pra ele, ele vai falar. Aquela pressão, né? O Johnny, se eu te trouxer pra cá, tu tem condição de jogar. Ah, mas não sabe, então ou tu vai embora ou tu joga aqui. Então, às vezes, tem que persuadir um pouquinho o cara também, né? Tem que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade. A real é essa. E ele aceitou numa boa, cara mentalmente muito bom, guri top, família top, jogador alto nível. Ele faz o gauchão comigo sub-20, jogando de 8, capitão e artilheiro do gauchão, jogando de 8. Faz gol pra caramba. Artilheiro e vice-artilheiro. No Profi ele fez um golzinho até. E depois ele já sobe com o Odair. Na época, acho que ficou Odair, ele já sobe. Dali ele já sobe. outro que na época tava com a gente também, bom jogador, o Eric, lateral esquerdo. Ah, sim. Tá Eric na Arábia. também, Eric Não, também. Emirados. Eric é desse mesmo período da minha volta pro Inter. Então, assim, isso é um detalhe. Eu não gosto de citar nomes porque é muitos jogadores, Duda. Eu sou um cara privilegiado de ter trabalhado com grandes jogadores de alto nível. Hoje você vai pegar hoje assim, sei lá, Europa. Hoje tem pelo menos, essa é a minha assessoria que faz isso, Sim. Tá? De imprensa. Alô, Lucas! Ele levanta os jogadores que trabalharam, eu passo a lista, são os jogadores que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo. Aí você vai ver hoje tem mais de 20 jogadores jogando nas maiores ligas da Europa, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Liga mesmo, Liga A, não é segunda, não é terceira. Sim. Série A e B do brasileiro, a gente fez o levantamento, são quase 40 jogadores jogando. Então, assim, eu falo que fui privilegiado de trabalhar com grandes jogadores. E no Flamengo, qual era o teu grupo do Flamengo de base? A minha geração ali, a geração do Lázaro, a geração do Max, que estava até agora há pouco tempo no Cuiabá, o Cleito zagueiro, Daniel Cabral, Lázaro, que está no Palmeiras, né, falei já. Matheus França, veio na transição. Matheus França, depois veio Vitor Hugo, Mateusão. Peterson, que está comigo agora no Juventude, trouxe para cá. Verton. Então tô lembrando, por isso que eu falo, não gosto de ficar citando muito nome. Sim, claro, porque a gente pode esquecer. O Marcos Paulo agora veio aqui para cá, o Juventude também. E aí entra o que tu falou, né? Por tu ter esse lastro para ti contratar e trazer, por exemplo, agora pro Juventude, que é esses caras. Às vezes é um cara que não virou, que precisa de uma oportunidade. E o Juventude é uma baita vitrine, né? Muita vitrine. Para esses caras assim, né? Esse perfil de jogador. O nosso clube hoje é um clube que a ideia é a gente realmente bater e acho que a gente conseguindo ir para o terceiro ano seguido na Série A. A gente consegue mudar o patamar, a gente consegue mudar essa chave, o clube consegue mudar. E aí a tendência é você não ser só vitrine, né? É você ser realmente um clube. Hoje nós temos alguns meninos, por exemplo, que estão incorporados comigo no profissional. A ideia é esse olhar para a base também. Por isso que eu falo. O clube hoje tem que entender. Porque o que acontece? Esse ano, pra você ter uma ideia, Duda, a gente contratou 13 jogadores, tivemos que refazer o plantel.
Sim, tu perdeu muita gente, né? Perdeu Aquela bastante. Vitória da Bahia foi lá e buscou todo mundo. Tinha o O olho. Carpini trabalhou aqui, né? O Thiago trabalhou aqui. O Carpini, né? Ele foi lá e Isso, buscou então ele todo acaba tendo, né, uma leitura dos jogadores. Acho que é mais fácil. É um pouco mais fácil pro treinador, às vezes, quando o cara olha o jogador que trabalhou com ele. Pô, ele pegou teu goleiro, ele pegou Entendeu? teu zagueiro. Fica mais fácil. Mas a gente é bom, tá, meu? A gente acha outro. A gente encontra Tudo outros bem. aí. Tá, agora a pergunta que se impõe. Como é que tu busca jogador? Ou como é que o Juventude tem buscado jogador? Porque assim, o Juventude vai lá, faz um time. O Roger era um time bom, o Carpini era um time bom. Tu conseguiu manter aí e sobreviver numa hora que tava difícil, Sim, cara. tava. E a gente vai falar bem dessa reta final. Onde é que o Juventude tem buscado jogadores nesse perfil? A gente tem uma idade ótima, 23 a 28 anos. A gente olha nos jogadores, normalmente, que são jogadores que têm dados, eu falo em relação à performance Série B, os destaques de Série C, os jogadores que são de plantel de Série A, que não estão sendo oportunizados, Duda. Aqueles caras que eu, por exemplo, conheço, muitas vezes joguei muito na base com os caras e tal, eu olho, acompanho, vejo, tenho meus scoutzinhos lá. O clube tem um cara que faz também o scout do clube, que é o Dimitri, que trabalha. O Júlio faz muito isso, conhece o mercado. Então a gente faz tudo isso em conjunto. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai aqui mesmo. Aqui, se olhar agora, tem mais uns 6, 7 jogadores para visualização aqui. E aí a gente fez o quê? A gente começou a olhar um pouco mais o mercado sul-americano. Ah, tá olhando Porque é o mercado mais barato hoje. Hoje, para você contratar um jogador hoje aqui de Série A ou B do brasileiro, cara, tá muito caro contratar. E o mercado sul-americano, hoje, é o mercado mais barato. O que eu falo em mercado sul-americano? Uruguai, Argentina, Paraguai mesmo, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela. A gente teve agora a contratação do colombiano. Tá em vias de chegar mais um jogador estrangeiro, mais 2 estrangeiros. Eu vi que tu tentou o Cantígio, aquele que era do Corinthians. Deixemos ali, mas assim, foi um oferecimento. Ofereceram para nós, tá? Tem coisas que são oferecidas que a gente fala sim, tem coisas que a gente oferece que a gente fala não. Sim. Não tem mandamento na situação dele, naquele momento. Então, e outra, nós estamos buscando também em outros mercados, tá? E tem jogador que nós trouxemos da China, tem jogador que nós trouxemos do Bahrein, tem jogadores que nós trouxemos da Arábia, tem jogador agora, o zagueiro que nós trouxemos do Apoel, do Chipre, que é um jogador brasileiro, a gente trouxe do Apoel. Então a gente tá muito nisso. E eu conheço um leque de jogadores para isso. Então a gente acabou fazendo aí um filtro muito grande em relação a esse perfil de jogadores. Entendeu? A gente tá buscando nesse mercado também. É mais barato. Para nós, e o cara quer vir por ser um clube de vitrine de Série A do brasileiro. E fala um pouco do Ronaldo, esse que foi pro Inter. Ele tem esse perfil, ele parece ter fome. Ele nos ajudou muito, tem muita fome, mas ele tem formação do Flamengo, é um cara formado do Flamengo, eu conheci ele ainda no Flamengo. Ele teve um período, foi pro Japão, e aí ele ficou um período sem jogar. Aí o Júlio, altamente capacitado, recrutou ele, trouxe ele ainda no período do Roger, ainda. E na reta final ele nos ajudou muito. Foi um jogador para nós ali, que foi um dos pilares nossos em relação a aquele momento, um meio-campista ali que conseguiu nos ajudar muito na reta final. Então esse é o Ronaldo, um jogador que tem boa técnica, tem boa agressividade, um cara inteligente para jogar. Né? Se vai jogar ou não no Inter é outros 500. Né? Aí já não depende tanto de nós, depende muito mais dele. Mas a formação ser de clube grande ajuda, né? Nós temos vários, a gente buscou isso também agora. Esse é um detalhe. Olha, hoje no plantel nosso, temos alguns jogadores que são formados em clubes grandes, que ganharam muita coisa em base, jogaram jogos de alto nível. E a camisa não assusta, né? Isso aí, esse é um ponto. E olhando outros mercados alternativos. A gente olha mercado, cara, a gente olha mercado até de Série A2 e A3 de São Paulo, cara. Porque eu sou de lá, eu conheço o jogador. Os caras mandam o jogador aqui, olha, a melhor coisa que tem é o interior de São Paulo para a Juventude, né? Muita. Impressionante. Tem 6 divisões, né? Tu acha de tudo lá, né? Mas assim, a gente olha muito, a gente fala muito de G1, G2 e G3. Eu falo muito disso. G1 pra mim é o cara que chega, veste a camisa, joga e não... G1 é grupo 1, né? Assim. Isso, são os caras que têm condição de ser G1, de ser titulares. Aí tem G2 pra G1, que é o cara que é G2, que é um pouco abaixo, mas tem condição de jogar, de desenvolver e ser um titular. E G3 é aquele que vai entrar esporadicamente. G3 pode ser um guri da base. G3 pode ser um cara que a gente trouxe pra apostar, que daqui 3, 4 meses esse cara, a gente sabe que esse cara vai dar retorno. Então a gente tem que, quando você vai montar plantel, você tem que pensar uma série de coisas. Característica do teu jogo, característica da ideia de jogo, modelo, jogador, perfil, respeitar o DNA do clube. O que é o Juventude? Que tipo de jogador tem que ter? Juventude tem que ter jogador com fome.
tem que ter jogador com sangue, tem que ter jogador que quer ainda dar um salto na carreira. A gente não pode ter jogador acomodado. Às vezes os caras oferecem jogador pra mim que jogou em clube grande, sei o que lá, o cara tá 1 ano parado, 2 anos parado. Eu vou levantar o histórico do jogador, pô, o cara tá parado assim, o cara não tem mais o brilho de jogar futebol. Então esse tipo de perfil a gente evita. Eu evito ao máximo isso aí. E como é que tu descreve o Nenê no contexto hoje de vocês? Cara, o Nenê hoje atuando, ele é o último meia, talvez raiz, né? Aquele meia clássico, né? Com qualidade técnica, jogando. Ele tem um recorde agora aí, mais à frente para bater, que é a grande busca dele. Motivação dele. Fominha pra caramba, se deixar quer jogar todos os jogos. Mas isso é legal, porque isso é uma virtude, isso não é um defeito. Desde que isso seja canalizado em prol do grupo, acho isso, pô, do caramba. Nos ajudou na reta final, ano passado. Ele fez gol contra o Inter no Beira-Rio. E nos ajudou na nossa reta final também. Teve jogo contra o Cuiabá que ele faz o gol no último lance. Nós tivemos um jogo do Bahia que ele entra no segundo tempo e ajuda muito, muda muito a característica do jogo. Mas eu tenho que respeitar que ele tem 44 anos.